Você já se perguntou por que aviões modernos caem, exigem toneladas de combustível caro e transformam um voo em uma provação agonizante para o seu corpo? Embora há apenas 100 anos, nossos ancestrais, ao que parece, detinham o segredo do transporte aéreo ideal. Somos informados de que a história se desenvolve em uma espiral de progresso, do simples ao complexo, de um carrinho a um foguete. Mas e se eu te disser que essa linha foi quebrada artificialmente? E se fossemos deliberadamente e à força transferidos de leviatãs celestiais seguros, silenciosos e praticamente eternos para cápsulas de alumínio apertadas, barulhentas e perigosas? Olhe para o céu. Está vazio. Mas até bem recentemente, pelos padrões históricos, era uma rodovia movimentada onde enormes dirigíveis navegavam, capazes de pairar nas nuvens por semanas sem queimar uma única gota de querosene. Você foi enganado. Livros didáticos de história mentem diretamente na sua cara, chamando a era dos dirigíveis de um beco sem saída da evolução. Mas sejamos honestos. Uma tecnologia que permite transportar centenas de toneladas de carga quase de graça pode ser um beco sem saída? Ou isso simplesmente virou um espinho no sapato de alguém? A versão oficial afirma que, em 5 de junho de 1937, o fim do dirigível Hindenburg pôs fim à era das viagens por dirigível. Vemos imagens em preto e branco do gigante em chamas e a voz do locutor com notas trágicas explica que o hidrogênio é perigoso, os dirigíveis são incômodos, os aviões são mais rápidos. Essa é uma mentira transparente que desmorona na primeira análise lógica. Pensem por si mesmos. O Titanic afundou, tirando a vida de 1.500 pessoas, mas ninguém proibiu a construção de navios. Trens descarrilaram centenas de vezes, mas não abandonamos as ferrovias. E aqui, um desastre, apenas 36 fatalidades e uma proibição instantânea e total global de toda uma indústria. Isso não te parece estranho? Isso não parece um processo de correção de erros, mas sim uma purga planejada. Como se alguém tivesse ligado um interruptor e dito: chega! Agora eles só voarão do jeito que nos beneficia. Vamos analisar os fatos que os historiadores varrem diligentemente para debaixo do tapete. Dirigíveis rígidos como o Graf Zeppelin davam a volta ao mundo. Eles cruzaram oceanos com um conforto que os passageiros modernos da classe executiva só podem sonhar. A bordo havia restaurantes, decks de calçada, quartos com camas de verdade e até pianos de cauda. A vibração estava ausente, o ruído dos motores mal era audível e, o mais importante, eles podiam pairar no ar simplesmente usando as leis da física, em vez de queimar toneladas de combustível a cada segundo para combater a gravidade. E agora lembre-se do seu último voo. Assentos apertados, turbinas, turbulência e o medo constante de que eletrônicos complexos possam falhar. Porque a humanidade, supostamente buscando conforto e segurança, escolheu a segunda opção. A resposta não está em erros de cálculo de engenharia. A resposta está no dinheiro e no controle. A era dos dirigíveis foi uma era de independência. Imagine um mundo onde a entrega de carga custa centavos. Gigantes barcaças aéreas operando com hélio ou, como alguns pesquisadores afirmam, com tecnologias de eletricidade atmosférica poderiam ter tornado a logística praticamente gratuita. Isso significaria o fim do monopólio da corporação petrolífera já no início do século XX. Quem teria se beneficiado disso? Certamente não aqueles que estavam construindo torres de petróleo no Texas e na Arábia Saudita. O avião é o consumidor ideal. É voraz. Precisa de um aeródromo complexo, longas pistas de concreto, manutenção constante e rios de querosene. Um dirigível só precisa de um mastro de amarração. Você entende a diferença? Fomos privados de autonomia e colocados em dependência de combustível. Isso não foi uma revolução técnica. Essa foi uma grandiosa operação comercial especial para redividir o mercado mundial, disfarçada de progresso. Mas há também um lado mais assustador nessa história. Olhe atentamente para fotografias antigas de Nova York, Chicago ou São Petersburgo do início do século XX.
Você vê torres, enormes torres em arranha-céus. Dizem que isso é apenas moda arquitetônica, elementos decorativos, mas engenheiros sabem que decoração inútil pesando centenas de toneladas é um absurdo. Pegue o Empire State Building. Oficialmente, sua torre foi concebida como um mastro de amarração para dirigíveis. Isso é até reconhecido em guias. Mas então eles imediatamente acrescentam: a ideia não deu certo devido aos ventos fortes. Sério? Engenheiros que construíram o prédio mais alto do mundo não consideraram o vento? Ou talvez o mastro tenha sido usado e usado ativamente, mas as informações sobre ele foram apagadas da nossa memória, restando apenas desculpas absurdas. Há uma teoria apoiada por uma infinidade de evidências circunstanciais de que a rede de comunicação aérea era muito mais desenvolvida do que nos dizem. Que existia um verdadeiro império do ar. Não apenas alguns zeppelins alemães, mas um sistema global de transporte conectando continentes. As cidades foram construídas pensando nesse sistema. Aquelas janelas arqueadas gigantes nos andares superiores de prédios antigos, enormes telhados planos, estranhas torres de farol espalhadas pelo mundo, de Paris a Vladivostok, tudo isso são partes de uma única infraestrutura que paramos de notar. Passamos pelas estações do oceano-céu e pensamos que elas são apenas belas catedrais ou prédios administrativos. O propósito desses objetos foi substituído para nós, assim como o próprio conceito de como o voo deveria ser foi substituído. Considere a capacidade de carga. Um avião de transporte moderno é uma maravilha da engenharia, mas é limitado. Dirigíveis do passado, a julgar por plantas e dados raros preservados, podiam escalar quase infinitamente. Quanto maior o volume de gás, maior a sustentação. Projetos dos anos 1950, que foram rapidamente descartados, previam a criação de dirigíveis atômicos do tamanho de pequenas cidades. Eles poderiam ter transportado fábricas inteiras. Eles poderiam ter se tornado hotéis voadores, laboratórios científicos pairando na estratosfera por anos. Por que abandonamos isso? Foi mesmo por causa de um incêndio em Lakers? Isso soa tão absurdo quanto abandonar a eletricidade porque alguém foi eletrocutado. Aqui jaz um segredo muito mais sombrio do que o simples lobby dos interesses do petróleo. A destruição de dirigíveis é a destruição da liberdade de movimento. Um avião voa do ponto A ao ponto B por um corredor rigoroso. É fácil de rastrear, fácil de derrubar, fácil de controlar. O oceano aéreo era bloqueado por uma rede de radares e zonas de controle de tráfego aéreo, mas um dirigível capaz de pairar sobre qualquer ponto do planeta, capaz de atracar em qualquer torre alta ou simplesmente baixar uma corda até o chão na taiga profunda. Isso é um instrumento de liberdade. E liberdade é o que o sistema mais teme. Fomos encurralados em tubos metálicos apertados, não porque fosse mais rápido, mas porque era mais fácil nos controlar assim. E isso é só a ponta do iceberg. Se investigarmos mais a fundo, encontraremos evidências de que as tecnologias de dirigíveis eram conhecidas muito antes do Conde Zeppelin e que o que vimos no início do século XX eram apenas vestígios, fragmentos de uma civilização mais antiga e altamente desenvolvida que perdemos. Ou melhor, isso foi roubado de nós. Vamos deixar as emoções de lado e recorrer à lógica seca e implacável dos números e fatos, que faz os olhos dos historiadores oficiais se contraírem. Se você acha que a história da aviação se desenvolveu de forma linear, então me explique o fenômeno dos chamados dirigíveis fantasma. Em 1896 e 1897, muito antes dos irmãos Wright supostamente fazerem seu salto patético de alguns metros, milhares de pessoas nos Estados Unidos da América relataram ter visto dirigíveis gigantes. Essas não eram alucinações isoladas de agricultores que consumiam uísque de milho em excesso. Esses foram depoimentos em massa documentados em centenas de jornais da época. Eles descreveram holofotes brilhando do céu, mecanismos e, mais impressionantemente, equipes que faziam contato com moradores locais. A ciência oficial chama isso de histeria coletiva. Mas pense bem.
Milhares de pessoas, sem internet e comunicação entre si, descreveram os mesmos detalhes técnicos de aparelhos que, segundo os livros didáticos, ainda não existiam. Isso não parece histeria, mas sim observações dos remanescentes de uma frota que ainda funcionava até ser finalmente apagada dos anais da história. Agora vamos olhar para a infraestrutura. Você já esteve em Riga? O famoso mercado central de Riga consiste em 5 pavilhões gigantes, mas poucos sabem que originalmente eram hangares de dirigíveis realocados de outro lugar. Agradeço a escala. São estruturas colossais de metal e concreto construídas para atender aeronaves. Quem, em sã consciência, construiria prédios tão enormes e permanentes para uma tecnologia que supostamente era experimental e pouco confiável? Isso é como construir um porto espacial para aviões de papel. A existência de hangares assim ao redor do mundo, da Alemanha aos Estados Unidos, prova que os dirigíveis não foram uma tentativa. Eles eram o padrão. Essa era a principal tecnologia básica da rede de transporte para a qual toda a indústria global foi adaptada. O tamanho dessas garagens nos diz que as naves celestes eram muito maiores do que os cerca de 1000 pés que nos fazem acreditar. Eles podiam acomodar leviatãs capazes de levantar quarteirões inteiros. E aqui chegamos à questão mais interessante, a questão da construção. Como foram construídos os edifícios no século XIX que não podemos replicar hoje? Como blocos de granito e vigas de aço foram elevados à altura de arranha-céus em áreas urbanas densamente povoadas, quando guindastes torre, no sentido moderno, ainda não existiam. Olhe para fotografias antigas de construção. Você vê andaimes, o movimento de formigas dos trabalhadores, mas quase nunca vê mecanismos capazes de levantar 50 toneladas até cerca de 6,50 pés de altura. E se os guindastes não fossem necessários porque não existiam? E se os dirigíveis de carga desempenhassem o papel de guindastes? Isso explica perfeitamente a ausência de estradas para certos canteiros de obras remotos, como hotéis de montanha ou fortes em ilhas. Os materiais não eram transportados por lama e terreno intransitável, eram entregues por via aérea. A tecnologia Skiok resolve todas as contradições lógicas da arquitetura impossível do passado. Fomos levados a acreditar que nossos ancestrais se esforçavam com cordas e polias enquanto plataformas gravitacionais pairavam sobre suas cabeças. Agora vamos analisar os materiais. Dirigíveis rígidos, como zeppelins, exigiam uma enorme quantidade de alumínio e duralumínio. A história oficial da química afirma que o método industrial de produção de alumínio foi descoberto apenas no final do século XIX, e esse metal valia seu peso em ouro. Então, de onde a Alemanha e outros países conseguiram milhares de toneladas desse metal para construir centenas de navios gigantes? Os números de produção de alumínio desses anos não coincidem com o número de dirigíveis construídos. Isso é um beco sem saída matemático. Ou havia menos dirigíveis, o que é contradito por arquivos fotográficos, ou a tecnologia para obter metal leve e barato era conhecida muito antes, mas estava oculta. Talvez estejamos lidando com a refusão dos restos de uma frota mais antiga. Vemos apenas a ponta do iceberg, aqueles navios que engenheiros do início do século XX conseguiram restaurar ou copiar usando plantas de uma civilização anterior. Outro fato que faz os cabelos arrepiarem são os mapas. Pegue os mapas do século XIX. Enormes espaços em branco, inscrições como Tartária, terras inexploradas, mas ao mesmo tempo costas e leitos de rios incrivelmente detalhados no interior dos continentes. Como os cartógrafos conseguiram criar mapas tão precisos sem a aviação? Caminhar pela taiga com um teodólito é uma tarefa para milênios. A fotografia aérea é a única forma de alcançar essa precisão. Isso significa que o céu foi explorado muito antes da data oficial do primeiro voo. Alguém voava sobre a Sibéria, sobre a Amazônia, sobre a Antártica e documentando a paisagem de uma perspectiva aérea. Dizem que eram viajantes corajosos e solos, mas as estatísticas de mortalidade dessas expedições sugerem o contrário. Sem apoio aéreo,
Sem suprimentos regulares que apenas as caravanas aéreas poderiam fornecer, a exploração e o mapeamento do mundo dentro dos prazos que nos são dados teriam sido fisicamente impossíveis. Veja o problema do hélio. Dizem que dirigíveis queimaram porque estavam cheios de hidrogênio, já que os Estados Unidos impuseram um embargo ao fornecimento de hélio para a Alemanha. Considere o cinismo dessa afirmação. Um país monopolizou um gás seguro e efetivamente condenou os passageiros de outro país à morte apenas para evitar compartilhar um recurso. Ou fazia parte de um plano. O hélio é um gás inerte, sua extração é complexa, mas não impossível. Por que outros países não estabeleceram a produção? Ou talvez não seja por causa do gás. Existem patentes e diagramas do final do século XIX descrevendo dirigíveis ou aparelhos a vácuo usando o aquecimento de éter. Sim, a palavra éter é proibida na física moderna, foi apagada da tabela periódica, mas engenheiros do passado tratavam esse conceito de forma bastante séria. Se aqueles navios antigos não usavam hidrogênio explosivo nem hélio raro, mas uma física de voo fundamentalmente diferente, então o desastre do Hindenburg não pareceria uma tragédia, mas uma produção teatral. Fomos mostrados queimando hidrogênio para que esquecêssemos para sempre que é possível voar de forma diferente. O programa foi um sucesso. Acreditávamos que o céu é perigoso, caro e acessível apenas a corporações selecionadas. Atenção especial deve ser dada aos chamados mastros de amarração. Eles são encontrados em todo o mundo, frequentemente disfarçados de torres d'água, torres de sino ou simplesmente estruturas metálicas estranhas em campos. Por que uma torre d'água precisaria de um sistema complexo de escadas e plataformas no topo? Por que as igrejas têm torres reforçadas com estruturas de aço que se estendem profundamente até a fundação? A resposta é simples se você tirar os óculos da história oficial. Esta é uma rede de estações. Vivemos sobre as ruínas de um centro global de transporte. Imagine que em 100 anos, as pessoas encontrarão os restos dos nossos postos de gasolina e pensarão que eram templos dedicados ao deus do petróleo. Estamos fazendo a mesma coisa agora, olhando para as torres das catedrais e sem entender que diante de nós há uma parada comum de bonde aéreo. Esse sistema foi desmontado com precisão cirúrgica. Primeiro, as naves foram removidas, depois as estações foram reaproveitadas, e então os livros foram reescritos, chamando a grande era das viagens aéreas de um experimento curto e absurdo. Mas as pedras lembram, e o metal lembra. Se você começar a procurar vestígios de fixações em torres antigas, vai encontrá-los, e esses vestígios vão contar uma história que eles tentam esconder de nós a todo custo. Se você acha que as duas guerras mundiais do século XX foram desencadeadas unicamente devido ao redesenho das fronteiras e das ambições políticas, está profundamente enganado. A guerra é a ferramenta ideal para destruir evidências. Esta é uma conflagração global, consumindo não apenas vidas, mas também tecnologias, arquivos e infraestruturas inconvenientes. Pergunte a si mesmo: por que os bombardeios em tapete em Dresden, Tóquio e Königsberg foram tão devastadores? Porque os aliados, com persistência maníaca, apagaram da face da terra precisamente os antigos centros urbanos, com sua arquitetura única, torres e cúpulas, que aparentemente não tinham significado militar. A resposta é assustadora em sua simplicidade. Foi uma purga. Os portos terrestres do Império do Ar foram destruídos. Centros logísticos que permitiam à humanidade se libertar do laço do petróleo foram destruídos. Enquanto soldados morriam nas trincheiras, aeronaves especializadas demoliam metodicamente evidências de que o mundo já funcionava de forma diferente. Fomos jogados de volta à Idade da Pedra, obrigados a reconstruir tudo, mas segundo novas regras que beneficiaram os controladores. Olhe para o cenário econômico. É a chave para tudo. O início do século XX marcou o florescimento das corporações petrolíferas e dos clãs bancários que estabeleceram o sistema do Federal Reserve. Eles precisavam de um mundo que consumisse recursos. O dirigível era inimigo do sistema de consumo. Era muito autônomo. Não precisava queimar toneladas de combustível para se manter no ar.
O princípio de Arquimedes funciona de graça. Sim, motores eram necessários para manobrar, mas o consumo de combustível era incomparável ao empuxo a jato necessário para manter um avião pesado no céu. A mudança da humanidade para aviões e carros com motores de combustão interna foi o maior golpe do milênio. Fomos obrigados a pagar por cada movimento. Se o desenvolvimento tecnológico tivesse continuado no caminho da melhoria dos dirigíveis, hoje um voo de Moscou para Nova York custaria menos do que uma viagem de táxi. Não estamos pagando pela complexidade do voo. Estamos pagando um imposto sobre a ineficiência das tecnologias que nos foram impostas à força. Há também um aspecto técnico que engenheiros ignoram diligentemente. Essa é uma questão de capacidade de sustentação e materiais. A ciência oficial afirma que a criação de envelopes gigantes, totalmente metálicos, representou o auge da engenhosidade da engenharia daquela época. Mas vamos olhar os números. Para elevar uma estrutura que pesa centenas de toneladas no ar, é necessário um gás de pureza e volume incríveis. As tecnologias de purificação de gás no início do século XX, segundo livros didáticos, eram primitivas. De onde vieram milhões de jardas cúbicas de hidrogênio ou hélio puros? E, mais importante, como era garantida a hermeticidade? Você sabia que, para os sacos de gás do dirigível, supostamente foram usados intestinos de milhões de vacas? Esta é a versão oficial. Uma membrana feita de cepolo bovino. Imagine a logística. Para construir um único dirigível, um rebanho do tamanho da população de um pequeno país teria que ser abatido. Essa é uma absurdidade que somos forçados a acreditar para ocultar a existência de materiais sintéticos ou outras tecnologias de contenção de gás possuídas por nossos ancestrais. Ou não eram intestinos, ou a criação de animais daquela época era em uma escala incomparável ao presente, o que novamente nos leva a questões sobre a população real da Terra no passado. E se, pelo que entendemos, os dirigíveis não usassem gás de forma alguma? Existem plantas e patentes do final do século XIX descrevendo o uso de cavidades de vácuo. A ideia é simples. Um vácuo é mais leve que o hidrogênio. Se uma granada forte que suporta a pressão atmosférica for criada e o ar for bombeado para fora, a nave voará. A ciência moderna diz que criar uma casca tão leve e resistente é impossível até hoje. Mas vemos charutos metálicos gigantes em fotos antigas que não se deformam. Isso significa que eles tinham ligas cujo segredo foi perdido ou classificado. Talvez fossem justamente essas ligas que os serviços especiais de todos os países procuravam após desastres, acumulando destroços até o último parafuso. Lembra como os destroços do Hindenburg foram removidos rapidamente? Ele foi literalmente aspirado do aeródromo e enviado para refusão na Alemanha. Por que tanta pressa? Para que ninguém pudesse pegar uma amostra de metal e perceber que não era apenas alumínio, mas um compósito que ainda não conseguimos fabricar. Também precisamos abordar o tema da eletricidade atmosférica. As torres de arranha-céus e catedrais que mencionamos antes não serviam apenas como pontos de amarração, eram estações de recarga. Um dirigível, ao atravessar camadas eletrificadas da atmosfera ou acoplar a uma torre, poderia reabastecer seu suprimento de energia. Isso explica a ausência de enormes tanques de combustível nos projetos de alguns dirigíveis antigos. Eles eram movidos pelo próprio ambiente. Ao nos transferir para aviões, a elite nos cortou de uma fonte de energia infinita. Um avião é um sistema fechado, dependente de um avião-tanque de reabastecimento. O dirigível do passado fazia parte de um ecossistema aberto do planeta. A destruição dessa tecnologia foi um ato de escravidão. Fomos vendidos em troca de independência. Nos disseram que você voará rápido, mas apenas onde permitirmos e pelo preço que indicarmos. E mais um detalhe que deixa a gente desconfortável. Olhe mapas de correntes de ar. Velhos navegadores e aeronautas conheciam os rios do céu, correntes de vento estáveis que permitiam viagens entre continentes sem motores. O conhecimento dessas correntes era a base da navegação. Hoje, pilotos de avião lutam contra o vento, queimando querosene. Capitães antigos usavam o vento.
Esquecemos a geografia do céu. Vemos a atmosfera como um ambiente hostil que deve ser perfurado pela força das turbinas. Mas nossos ancestrais viviam em simbiose com ele. Essa perda de uma conexão mental com o planeta é talvez a perda mais terrível. Deixamos de ser habitantes do céu e nos tornamos seus ocupantes. E essa mudança de paradigma não aconteceu por acaso. Faz parte de um plano para transformar a humanidade em biomassa, desconectada das leis reais da natureza e vivendo em um mundo artificial, imaginado, de consumo e medo. Observe a estranha lacuna tecnológica no meio do século. Após a Segunda Guerra Mundial, vemos um salto acentuado na eletrônica, mas uma degradação completa na construção e mecânica monumentais. Aprendemos a fazer microchips, mas esquecemos como construir palácios e cidades voadoras. Isso não é evolução. É uma substituição. Nos deram gadgets para que pudéssemos olhar para as telas e não olhar para cima. Porque se olhássemos para cima e lembrassemos que gigantes prateados já flutuaram lá, faríamos perguntas demais aos nossos governos. Perguntas para as quais não tem resposta, exceto mentiras. Vivemos no cemitério de uma grande civilização, e seus maiores túmulos não estão no chão, mas no céu, que agora está vazio e estéril, como um quarto de hospital. Agora vamos abordar o tema mais desconfortável para a ciência acadêmica, a matemática demográfica, que desmorona quando sobreposta a um mapa de rotas aéreas passadas. Temos certeza de que, no início do século XX, a população da Terra era de cerca de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Isso parece impressionante, mas tente comparar esse número com a escala da infraestrutura global que herdamos. Estações de trem gigantes projetadas para uma capacidade de milhões de passageiros por dia, enormes complexos de exposições supostamente construídos para exposições temporárias, mas que permanecem de pé há séculos, e, claro, projetos de portos de dirigíveis. Toda essa arquitetura grita que foi criada para um mundo onde muitas vezes, talvez até ordens de grandeza, mais pessoas viviam. Esta é a infraestrutura de uma civilização de colônia de formigas onde o céu estava negro de tráfego. Para onde foram todas essas pessoas? E por que, imediatamente após o advento da aviação a querosene, vemos uma estranha lacuna na memória da humanidade, acompanhada pela destruição de antigas correntes logísticas? Há uma hipótese assustadora de que a era dos dirigíveis foi um período de globalização altamente desenvolvida que foi violentamente interrompida. Não somos herdeiros dessa civilização. Somos colonos, invasores ocupando as ruínas de outra pessoa. Olhe fotos antigas de cidades. Avenidas largas com uma única carruagem solitária, praças vazias, aterros desertos. Dizem que é só uma exposição longa, as pessoas borram. Mas por que então os cavalos e as árvores são afiados? A verdade pode ser muito mais assustadora. As cidades estavam vazias. A rede de transporte existia, as casas existiam, mas as pessoas não. Os dirigíveis poderiam não ser apenas transporte, mas um meio de recolonizar o mundo após alguma catástrofe. Eles transportavam sobreviventes ou novas pessoas para cidades desertas. Mas, uma vez concluída a tarefa, os elevadores foram desligados. Este último foi removido para que não pudéssemos subir de novo e ver quem controlava o processo por cima. A aviação que recebemos em troca é uma tecnologia de isolamento. Sim, um avião voa rápido, mas está preso ao solo ainda mais fortemente do que um trem. Precisa de uma pista, um controlador de tráfego aéreo, combustível, peças de reposição. É uma coleira curta. Dirigíveis ofereciam a possibilidade de vida autônoma. Imagine casas voando, cidades nômades, flutuando em correntes de ar quente. Essa teria sido uma vida sem fronteiras, sem estados e sem impostos sobre a terra. É por isso que foram destruídos. Os que estão no poder não precisam de nômades livres. Eles precisam de contribuintes com endereços registrados. A destruição de dirigíveis é um ato de escravidão da humanidade. Fomos pregados ao chão,
forçados a construir cercas e postos de controle enquanto nossos ancestrais talvez nem soubessem o conceito de fronteiras estaduais se movendo pelo ar tão livremente quanto pássaros. Pense no conceito de culto da carga. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nativos das ilhas do Pacífico construíram aviões de palha imitando aeronaves militares americanas, esperando que os deuses lhes enviassem alimentos enlatados. Será que não estamos fazendo a mesma coisa? Construímos aviões de alumínio, queimamos bilhões de toneladas de petróleo, tentando imitar os voos daqueles que vieram antes de nós. Usamos a força bruta das explosões em câmaras de combustão para decolar do solo por pelo menos algumas horas, enquanto tecnologias antigas permitiam voar sem esforço. Somos uma civilização de culto à carga que esqueceu os princípios de como as máquinas reais funcionam e tenta reproduzir sua aparência usando materiais primitivos disponíveis. Nossos motores a jato são apenas fogueiras muito potentes que acendemos sob nossas asas para serem lançadas para cima pelo ar quente. Isso é barbárie comparado à elegância das tecnologias antigravitacionais ou etéreas, vestígios das quais encontramos na construção de velhas cúpulas. Há outro aspecto: a segurança das elites. Você realmente acredita que os poderosos deste mundo, possuindo trilhões, voam com os mesmos princípios físicos que nós, que arriscam suas vidas em latas de alumínio? Há inúmeros relatos de triângulos negros, naves silenciosas e enormes vistas por pilotos e militares. Esses não são alienígenas. Essa é precisamente a tecnologia preservada e aperfeiçoada do Império Aéreo. Os dirigíveis não desapareceram. Eles simplesmente foram para o subsolo, ou melhor, para as sombras. Eles se tornaram invisíveis para o radar, substituíram balões de gás volumosos por dispositivos antigravidade compactos, mas o princípio permanece o mesmo de voo autônomo. Ficamos com aviões perigosos e caros, então consumiríamos recursos e teríamos medo, enquanto eles continuavam a desfrutar dos benefícios da verdadeira aviação, inacessíveis aos mortais comuns. O céu é dividido em dois níveis. A inferior é para nós, com turbulência e vapores de querosene, e a superior é para eles, silenciosa e eterna. Essa segregação tecnológica explica por que todas as tentativas de retomar a construção de dirigíveis hoje encontram uma parede invisível. Assim que uma startup surge prometendo transporte barato de carga por dirigíveis, ela vai imediatamente à falência, enfrenta um inferno burocrático ou seus engenheiros desaparecem de repente. O sistema garante estritamente que o monopólio do céu não seja quebrado. Lembra do projeto do elevador de carga nos anos 90? Um hangar gigante, perspectivas reais, e de repente desaba, e o hangar se transforma em um parque aquático. Engraçado, não é? O local onde os navios do futuro deveriam ser construídos tornou-se um local para entreter multidões de maiô. Isso é uma zombaria simbólica de nossas ambições. Dizem para nós nos divertirmos, brincar na água, mas nem olhem para o céu. Somos uma geração de quem o céu foi roubado, restando apenas um vidro estreito e uma passagem de classe econômica para um mundo onde não decidimos nada. Mas a memória aparece. Em nossos sonhos, muitas vezes voamos sem asas ou motores. Talvez isso seja uma memória genética de tempos em que o voo era um estado natural para os humanos, e não um serviço comprado de uma empresa de transporte.